Está lá em João 11, então nós vamos ler algumas partes de João 11 para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Você está feliz? Tenho certeza que Deus já está ministrando no seu coração. Amém? Tenho certeza que esta noite o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos ler João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos fazendo alguns cortes, mas eu vou dando as citações para a gente ler. Então agora nós vamos ler do 1 ao 15. Fala assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Marta, irmã de Maria. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Presta atenção nesse versículo. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, é só até o 15 agora. Então nós vamos pular esse 16 e eu vou para o 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, do 17 até o 27. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta então fala aquela frase que nós todos já ouvimos, né? Pelo menos uma vez. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam.
Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Porém alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Glória a Deus. Esse texto é tremendo. Esse texto é maravilhoso. Ele é tão rico em tantas ministrações, em tantos ensinamentos que Deus quer falar conosco. Ele é muito rico. Esse texto é muito precioso. Quando Jesus é avisado da enfermidade de Lázaro por Marta e Maria, ele fala: olha, eu não vou agora. Eu não posso ir agora, eu não vou. E não foi. E ele fala: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí, como a gente leu aqui, Jesus fica mais 2 dias aonde estava. Ele afirma para os seus discípulos que Lázaro não estava morto. Marta fala para Jesus que cria na ressurreição de Lázaro, mas nos últimos dias. Não era daquela ressurreição que aconteceu que Marta estava crendo. Quando ele chega naquele local, algumas pessoas dizem: olha como ele amava Lázaro, mas outras criticam. Por que ele não curou? Por que ele não veio antes? Ele curou tanta gente. Por que ele não curou o amigo dele? Lázaro era amigo de Jesus. Por que ele não evitou que Lázaro tivesse morrido? Jesus responde a todas essas dúvidas, todos esses insultos, as críticas, dizendo: olha, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá. Marta, ela não conseguiu ter dimensão do que Jesus estava falando. E Marta, como nós, diante de uma situação dessa de morte, ela estava diante de uma situação humanamente irreversível. Concordam comigo? Irreversível, humanamente. Pois Lázaro já estava morto há 4 dias. Já estava sepultado. Já cheirava mal. Então, aos olhos de Marta e Maria, aos olhos daquele povo que estava ali, aos olhos até dos discípulos de Jesus, não havia mais esperança. Mas Jesus, naquele momento, ele olha para Marta e Maria, principalmente, e convida elas a olharem além das circunstâncias que elas estavam vendo. Irmãos, como essa palavra fala com a gente? Como essa palavra falou comigo durante toda essa semana? Nós ministramos na célula, nós ministramos na sala de oração, e Deus continuou falando. Quando Marta olha para Jesus e fala assim: Senhor,
Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não estava morto. Ela está falando para Jesus: Senhor, eu não entendo por que o Senhor demorou tanto. Eu não entendo, Senhor, por que o Senhor deixou morrer aquele que o Senhor tanto amava. Eu não entendo, Senhor, por que o Senhor deixou essa dor rasgar a nossa alma. Porque se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido, Senhor. Porque o Senhor já curou tantas vezes, o Senhor iria curar Lázaro. Agora, o Senhor chegou tarde demais. Não tem mais o que fazer. Ele já está cheirando mal. Ele está enterrado. Ele está lá no sepulcro. Agora é tarde. Quantas vezes nos nossos delírios nós falamos para o Senhor: Senhor, está tarde. Senhor, o Senhor está atrasado. Senhor, eu pedi tanto. Senhor, eu não represento nada para o Senhor, né? Porque o Senhor não deu ouvidos à minha oração. Ah, Senhor, eu não quero mais saber disso, não. Não quero mais saber desse negócio, não. Aí Jesus olha para Marta e Maria, olha para nós, né? Porque a palavra, ela ainda é para nós hoje, fala: vocês realmente têm coisas que vocês não podem entender, mas se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E não foi só com Marta e Maria que aconteceu isso. Se a gente voltar desde o princípio de todas as coisas, Abraão não entendeu porque Jesus pediu o sacrifício do seu único filho. Jacó não entendeu porque José foi tirado dele. José não compreendeu a crueldade dos irmãos. Moisés não entendeu porque Deus o retinha em Midian por 40 anos. Ele foi ver a glória de Deus no Monte Horebe. Ana não compreendia porque não podia ter filhos. Jó não compreendia porque o tamanho do sofrimento dele. Os discípulos não compreenderam a morte de Jesus. Então esse texto nos ensina que realmente tem coisas que nós não vamos entender. Mas se nós crermos, nós veremos. Talvez hoje eu e você entramos aqui com essa mesma pergunta: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não entendo. O que está acontecendo? Talvez a gente esteja perguntando para o Senhor nesta noite: por que eu estou passando essa dificuldade? Por que alguém da minha família está doente? Por que eu estou caminhando por esses caminhos tão difíceis, tortuosos? Por que os meus planos que parecem ser tão bons, eles não funcionam, eles não vão para frente, eles são desmantelados? Por que as bênçãos estão demorando tanto para chegar na minha casa? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Quantos porquês? Talvez nós entramos aqui nesta noite com tantos porquês na nossa mente. E o Senhor, Ele nem espera que a gente entenda tudo. E nós nem temos que entender tudo, né? Quando a gente tem filho, quando ensina um filho, a gente também não espera que ele entenda. Não é verdade? E ele não vai entender muitas coisas. E ele vai se revoltar. E ele vai bater a porta do quarto, e ele vai bater a porta da casa, e ele vai fechar a cara para você. E ele não vai te responder. Ele não vai entender. E nós somos iguaizinhos com Deus. Nós não vamos entender. Sabe, e a gente vive um tempo hoje em que criou-se uma cultura no meio cristão que a glória de Deus é exclusiva para algumas pessoas. Talvez para o pastor, talvez para um líder de ministério, talvez para um líder de célula.
Lá no Antigo Testamento, de fato, tinham algumas divisões, né? Lá no tabernáculo era dividido. No átrio, lugar santo, Santo dos Santos. Santo dos Santos, que era onde a Arca da Aliança estava, ou seja, a presença de Deus, só entrava o sumo sacerdote. E ele tinha que entrar sem pecado nenhum, com um cinto, com um sino, amarrado com uma corda, porque se ele entrasse naquele lugar em pecado, e o sino parasse de tocar, eles sabiam que ele tinha morrido, então eles puxavam, porque quem entrasse iria morrer também. Mas daí Jesus morreu na cruz. Para que ele morreu na cruz? Para nos aproximar do Senhor, para nos fazer ter acesso a essa presença do Senhor. E a palavra diz que quando ele morre na cruz, o véu que separava este lugar, o Santo dos Santos, ele foi rasgado de alto a baixo, como uma simbologia de Deus rasgando esse véu, para que eu e você tivéssemos acesso a essa presença que nós temos hoje, que nós podemos ter hoje. Mostrando então que a partir de então a presença de Deus estaria acessível a todos nós. E que não era mais só o sumo sacerdote. Porque agora nós também poderíamos contemplar a glória de Deus. Amém? Isso merece um amém com muito louvor, porque Jesus veio para nos colocar nessa presença gloriosa do Senhor. Porque Deus sempre desejou esse relacionamento comigo e com você. Mas o pecado nos afastou. O pecado nos impediu de estarmos na presença. Eu quero que você abra em Efésios 3, 11 e 12. Fala assim: de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são para a glória. Elas são glória para vocês. Amém? Tudo mudou na cruz. Tudo. Tudo mudou. Deus é santo. O pecado criava uma separação entre ele e a humanidade. O véu que separava os santos dos santos representava essa barreira. E a glória de Deus não era inacessível porque Deus não desejasse essa proximidade, mas porque a sua santidade exigia que o pecado fosse tratado. E aí, no momento que Jesus entrega a sua vida, o véu do templo rasga. O sacrifício de Jesus, ele foi necessário para que eu e você tivéssemos esse acesso, um vivo caminho para a presença de Deus. E nesse texto é que o apóstolo Paulo afirma que temos esse livre acesso. E não se trata de um privilégio somente para líderes, para sacerdotes ou para pessoas consideradas mais espirituais. Às vezes a gente olha e fala assim, a gente precisa orar por alguma situação, né? E a gente chama alguém que a gente julga mais espiritual para orar, né? Porque ainda nós temos esse tabu na nossa mente, né? Que tem pessoas mais espirituais. Não, todo aquele que crê em Jesus pode se aproximar do Pai com confiança, porque tem a aceitação dele. Porque a aceitação dele, ela depende da graça e não do mérito humano. Não esqueçam disso.
A nossa aceitação diante de Deus, ela só depende da graça, não do nosso mérito. Agora, a presença de Deus, ela não pode ser tratada com irreverência. O acesso é livre, mas ele continua sendo um encontro santo com Deus. Amém? Nós temos o acesso livre, mas esse encontro com Deus, ele continua sendo santo. Continua sendo santo. E essa prática, irmãos, de estarmos na presença de Deus, de buscarmos a presença de Deus, ela transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida totalmente. Cada momento de oração, cada momento de leitura da palavra, é uma oportunidade de comunhão com o Senhor. Ontem nós tivemos aqui um momento muito importante para os líderes de célula e os seus auxiliares. E nós ministramos uma palavra: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E aí nós desenvolvemos e chegamos nessa parte que o bom ânimo, ele depende da nossa vida com Deus. Porque quando a gente se expõe à palavra, a palavra ela traz esperança. E se a palavra ela traz esperança, ela nos tira do lugar de desânimo. Porque o desânimo é o quê? É desesperança. O desânimo é falta de crer. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso ambiente. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos expor a esses momentos com o Senhor. Leitura da palavra, a gente cansa, né, de falar. A gente cansa, imagina vocês devem estar cansados de ouvir. Leitura da palavra, oração, conhecimento, presença do Senhor. Isso nos traz esperança, renova aquele coração que está afetado, que está triste, que está abalado, que está ansioso. E a gente precisa desejar conhecer essa glória de Deus. A gente precisa desejar estar nessa presença de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós somos transformados. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós somos transformados. Mais nós refletimos a glória dele. Agora, não basta essa glória estar acessível. Nós precisamos crer para contemplar essa glória. Nós temos algumas opções. A gente pode ouvir falar dos feitos de Jesus na Bíblia e enxergar tudo somente como uma história. Ou nós temos a oportunidade de vivenciar as grandes experiências na nossa vida. Se nós não buscamos, irmãos, nós não vemos a glória. Não temos a glória. Agora, se nós cremos e buscamos, nós temos um caminho para desbravar. Quando Jesus ele fala para Marta ali, né? Não te falei que se você crer, você verá a glória de Deus? O texto de João 11, ela é a resposta esperada. Ela é uma resposta esperada. Segunda-feira na célula nós estávamos ministrando e Deus me deu uma palavra. E essa palavra ela está ecoando dentro de mim desde segunda-feira. O tanto que a gente crê é o tanto que a gente vai ver a glória de Deus. O tanto que a gente crê é o tanto que a gente vai ver a glória de Deus. Porque Marta, quando Jesus chegou, ela correu para Jesus e falou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Lázaro não teria morrido. Naquele momento, Marta estabeleceu um limite da sua fé. Eu cria só até quando Lázaro estava vivo. Agora eu não creio mais. Tanto quanto que, quando Jesus fala que ele iria ressuscitar Lázaro, ela estava pensando que era a ressurreição lá com Jesus nos últimos dias. Nem passou pela cabeça dela que Jesus iria ressuscitar Lázaro naquele momento, morto há 4 dias. E nós agimos da mesma maneira. Nós limitamos a nossa fé. Eu comentei sexta-feira aqui, na nossa reunião de oração. Quero aproveitar, abrir um parênteses. Sexta-feira, nossa sala de oração às 19h30. Não fique de fora. É um momento muito precioso. Nós somos expertises em receitar um remédio para dor de cabeça. Somos expertises em falar para a pessoa, olha, confia, Deus está no controle. Nós somos expertises em orar por uma enfermidade que a gente julga muitas vezes que é fácil de ser curada. Mas quando, por um exemplo, alguém recebe um diagnóstico de câncer, você ora, mas parece que lá no seu íntimo você já determinou a sentença. Porque a notícia de que o câncer mata parece ser muito maior do que a notícia de que Jesus cura. Então nós limitamos a nossa fé. Nós limitamos. Nós conhecemos os relatos bíblicos, nós admiramos os milagres de Deus, nós concordamos que eles acontecem, mas nós limitamos Deus a um Deus lá no passado, como se Ele não pudesse mais agir hoje. Nós esquecemos que o Senhor é o mesmo hoje, como Ele era lá, e que a sua glória continua sendo revelada, conforme a sua vontade e conforme os seus propósitos. E aí, de repente, nós deixamos de crer. E a nossa expectativa desaparece. E sem expectativa, nós não temos mais o desejo de buscar a Deus com a intensidade que a gente buscava. E quando deixamos de buscar a Deus, a nossa comunhão se torna superficial. E não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que deixamos de desbravar esse caminho para chegar na presença dEle. Porque a fé é que alimenta a busca. A fé alimenta a busca. Então nós precisamos nos entregar. Nós precisamos continuar crendo, irmãos, que a glória, ela pode se revelar aqui hoje na nossa realidade. Mas nós não precisamos e não podemos parar aqui. Porque nós temos que nos lançar para viver aquilo que nós cremos. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que permitir que Deus manifeste em nós como Ele se manifestou lá na família de Lázaro. Não havia mais esperança para as irmãs de Lázaro. Talvez a gente viva alguma situação hoje que a gente já desistiu. Ou algo que a gente já sentenciou. Colocou a sentença final, não é isso mesmo. Aí para de orar, para de buscar, para de lutar, para de clamar. Para de profetizar. Para de falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não vejo por onde, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não consigo enxergar, Deus, mas eu creio que o Senhor pode fazer. O sepulcro está fechado faz 4 dias, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, eu creio. E aí, conforme nós não vamos vendo, nós vamos desanimando. Não desanime. Não desanime. O Senhor não está atrasado.
O Senhor não esqueceu de você. Sabe, irmãos, Deus sabe tanto do que a gente precisa, mas tanto do que a gente precisa, que nem aquilo que nós estamos pedindo, Ele já está construindo, para no momento oportuno nos entregar. Porque às vezes a gente fica tão focado em uma única coisa, que nós não percebemos o agir e o trabalhar de Deus. Tem um texto que fala muito comigo, Isaías 43, 19. Sempre que eu tenho a oportunidade eu falo, porque ele foi um balizador na minha vida, quando eu achava que não tinha mais solução para uma situação, que não ia mais mudar, que era aquilo mesmo. Isaías 43, 19, ele faça: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até 4 dias depois eu posso ressuscitar uma pessoa. O Senhor está falando para mim e para você: eu estou fazendo uma coisa nova, você ainda não está vendo? Até no deserto eu vou abrir um rio. Irmãos, e aonde o rio passa, tudo ele muda, ele traz vida, ele traz vida, e ele vai trazer vida para você. Ele vai trazer mudança para você. Continue crendo e buscando. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é que mudamos. Nós desacreditamos, nós perdemos a esperança, nós desanimamos, nós nos conformamos e perdemos a esperança. E muitas vezes nessa conformação nossa, nós falamos: ah, se Deus quer assim, vai ser assim. Ainda jogamos a culpa para Deus, do nosso desânimo, da nossa falta de busca, da nossa falta de fé, nossa falta de crer nesse Deus que deu seu único filho para morrer uma morte na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Quão terrível é quando nós nos esquecemos disso. Quão terrível é. A caminhada cristã, ela não termina só naquele momento que a gente fala eu creio, quando nós cremos. Ela nos conduz a uma entrega. E aí nós vamos reconhecer essa glória de Deus, reconhecemos que essa glória é acessível, e aí nós somos chamados para responder com a nossa vida totalmente rendida ao Senhor. Aquela história de Marta e Maria, ela podia ter terminado ali, ó, e Lázaro morreu. Aquilo era o fim. A história chega ao fim e Lázaro morreu. Mas Jesus chama Marta e Maria a confiar, mesmo quando a situação parecia irreversível. E a ordem para remover aquela pedra exigia muito mais do que concordar com as palavras de Jesus. Exigia obediência. Mesmo sem compreender nada do que estava acontecendo, eles foram lá e removeram a pedra. E dessa mesma forma, muitas vezes, o Senhor ele está nos convidando a sair daquilo que nos transmite segurança. Porque, irmãos, entregar-se
nesse caminho de conhecer essa glória, de percorrer, de desbravar, de ter fé, de continuar mesmo quando tudo diz não, significa abrir a mão do controle que nós gostamos de ter nas nossas mãos. Porque confiar em Deus mais do que em nós próprios é abrir mão do controle. É abrir mão do controle. Porque a entrega, irmãos, ela não vai eliminar suas dúvidas. Ela não vai eliminar seus medos, suas dificuldades. Mas a entrega, ela revela que você está dizendo: olha, eu confio. A minha confiança está firmada em Cristo e não na circunstância. E a entrega não pode ser um ato impulsivo. Às vezes a gente está aqui ouvindo essa palavra e se emociona. E aí fala: eu vou entregar, né? Ou senão, eu vou entregar porque eu mereço o agir de Deus. Eu sou bonzinho. Eu estou entregando, então se eu entregar, eu vou merecer o agir de Deus. Não. A entrega é uma resposta de amor e confiança naquele que já entregou a sua vida por nós. Entrega é entrega. E às vezes a gente acha que a glória de Deus, ela vai se manifestar apenas nos milagres extraordinários, como foi ali com Lázaro, né? Não. A glória de Deus, ela se manifesta em todo o tempo na nossa vida. Ela se manifesta na transformação de vidas, na restauração de relacionamentos, na perseverança, no meio das provas, no crescimento, na nossa santidade. A pergunta para nós nessa noite é: nós só desejamos ver a glória de Deus e só isso? Ou nós estamos dispostos a entregar a nossa vontade, nossos medos, nossos planos, nosso futuro nas mãos dele? E eu queria deixar algumas perguntas com vocês também. Quem está anotando aí, anota para você refletir durante a semana, como eu refleti. Existe alguma área da minha vida que eu ainda resisto em entregar completamente ao Senhor? Porque às vezes a gente entrega, mas não entrega todas as áreas da nossa vida. A gente entrega algumas áreas. Aquelas que nos trazem segurança, a gente não gosta de entregar, porque a gente gosta de controlar. Porque se eu controlo, eu sei como as coisas estão indo. Eu tenho permitido que as circunstâncias que eu tenho vivido definam a minha confiança em Deus? O que eu tenho vivido me faz confiar mais em Deus ou me faz revoltar com Deus? Me faz crescer ou me faz retroceder? A minha fé, essa pergunta, ela é muito forte. A minha fé, ela produz obediência prática ou ela só fica no campo das intenções? Deus está nos chamando para confiar mais nele a cada dia. Irmãos, eu tenho certeza aqui que todos nós já enfrentamos momentos em que as circunstâncias parecem impossíveis e que a lógica, matemática, diz que não há mais solução. Talvez para aqueles que trabalham com planilhas de Excel planejado e realizado, seja mais difícil entregar o controle das coisas. Talvez os sonhadores tenham mais facilidade, tipo, tudo certo. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu. Agora, e eu sei do que eu estou falando, aquele que gosta do horário para as coisas,
que gosta do planejado. Planejado, realizado. Dia tal, quando, como, porquê. Sabe? Esse que gosta da vida assim, esse sofre para entregar o controle nas mãos de Deus. Eis que vos fala quem gosta de planilha de Excel. De planejado e realizado. De que gosta de acompanhar. De que gosta de saber como está desenvolvendo. Que gosta de planejar e realizar. Que alívio traz isso para a mente, né? Quando a gente planeja, realiza. Quando a gente acorda de manhã, desenha todo dia e acaba o dia tudo certinho, né? Eu vou confessar meu pecado para vocês hoje. Eu preparando a ministração. E vocês sabem que eu amo fazer pão, né? Eu faço pão todo final de semana, para a semana toda. E aí o meu pãozão estava lá assim no forno bonitão, né? Na hora de pôr assar. Eu fui lá, abri o forno, puxei um pouquinho a grade para tirar o pano que eu coloquei em cima do pão. Para ele crescer bonito, né? A grade caiu. O pão fez assim. Pá! A Zilma já fez assim. E o pão, quando ele leveda, ele fica uma esponja. Se você dá um beliscão nele ou encosta, ele perde todo aquele ar, né? E eu olhei para aquilo. Na frente do forno. Arrumei a grade, coloquei, a grade caiu de novo. Eu chorei. Na hora Deus falou, é só um pão. É só um pão. Então isso fica aqui, ó. Eu planejei, não realizei. Eu planejei, não realizei. E aí eu orei ao Senhor. Fechei o forno, liguei e falei, Senhor, faz meu pãozinho crescer. Meu pãozinho cresceu, assou, ficou bonitinho. Viu, Zilma? Ficou bonitinho o meu pão. Então quem tem esse perfeccionismo do planejado, do realizado, tem muita dificuldade de entregar para o Senhor fazer as coisas. E Deus ministrou comigo às 3:30 da tarde sobre isso que eu estou falando aqui. Porque nós enfrentamos isso, irmãos, diariamente na nossa vida. E diariamente nós temos que lutar com isso. E diariamente nós temos que reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos fazer enxergar além das circunstâncias, irmãos. E nós estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós vivermos, a abundância de vida, os milagres. Aquilo que Ele pode fazer. Porque nós não conseguimos entregar. Porque nós não conseguimos nos entregar ao Senhor. Porque nós não conseguimos buscar. Porque nós limitamos a nossa fé. O tanto que a gente crê é o tanto que a gente verá da glória de Deus. A gente precisa sair daqui hoje entendendo isso. Mas esse crer e ver a glória de Deus também não é uma negociação com o Senhor e não é nenhum passe de mágica, é uma construção. Irmãos, Marta olhava só para um túmulo, Jesus olhava para o milagre. Porque a fé, ela não pode ignorar a realidade. Ela não ignora a realidade, mas acredita que Deus pode transformar a realidade. Foi isso que o Senhor fez. Transformou a realidade da morte de Lázaro em vida. Porque Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. É certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos.
Porque quando a gente vive por fé, a gente não é guiado pelo que a gente vê. A gente é guiado pelo que Deus prometeu. E a glória de Deus, ela se manifesta naquilo que é impossível. E Deus, ele costuma agir quando os recursos humanos acabam, para que fique evidente que o milagre vem dele. E ele falou isso no texto. Essa doença não é para a morte, é para a vida. E eu não vou agora. Eu vou ficar aqui. Ele ficou mais 2 dias. Aí que ele começou a se deslocar. Porque se ele der para nós tudo que a gente pede na hora que a gente quer, nós também vamos ficar sem fé. Nós vamos esfregar a lâmpada, o gênio vai sair e eu vou fazer 3 pedidos. Amanhã eu vou esfregar a lâmpada de novo, o gênio vai sair e eu vou fazer 3 pedidos. E não é assim. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é aquele que sabe todas as coisas a nosso respeito, o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Muitas vezes nós estamos insistindo em pedir coisas para o Senhor que nós não precisamos, e isso Ele não vai dar. Eu ouso dizer que Ele não ressuscitou Lázaro para agradar Marta e Maria. Ele ressuscitou para que as pessoas conhecessem a glória dEle. Não foi pela dor delas. Foi para que as pessoas conhecessem a glória dEle. Então tudo que o Senhor faz na nossa vida é para a glória dEle. Não é para a nossa glória. Não é para a nossa vida. Às vezes encaixa, né? Como encaixou ali para elas. Lázaro ressuscitou. Glória a Deus, está conosco de novo. Mas é para a glória dEle. E o Senhor sempre está esperando atitudes que partam de nós. Lucas 1:37 fala: porque para Deus nada é impossível. E nada é impossível. Tudo é possível. Quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando. Só que antes do milagre é preciso remover a pedra. Qual é a pedra que tem nos impedido? Qual é o nome da pedra que tem impedido de um milagre acontecer? Às vezes é a pedra da incredulidade, do medo, do pecado, falta de perdão. Quando Deus pede o filho de Abraão, Abraão sai e vai. Antes de tudo isso, Deus manda Abraão sair da sua terra, ele sai sem saber para onde ele ia. Noé constrói a arca sem ter visto um dilúvio na vida. Pedro lança a rede de novo, porque Jesus mandou. Porque o conhecimento dele, o planejado e o realizado dele já tinha acontecido. A habilidade dele, ele já tinha feito de tudo. Não tinha peixe. Não tinha. Aí Jesus chega e fala: Pedro, joga a rede. Imagina Pedro: ai, Senhor, eu já joguei, eu já fiz, não deu certo. Pensa você com Deus: Senhor, não vai dar certo, isso aqui eu já tentei. Eu já estou pedindo há quanto tempo? Tá bom. Pedro joga. E o resto da história a gente conhece. Falta o barco para encher de peixe. A obediência, ela sempre vai abrir um caminho. Sempre. A obediência sempre abre um caminho. E normalmente, quando a gente tem resistência para obedecer, é porque está doendo, porque está confrontando o nosso
controle. Como foi com Pedro. Sara, a esposa de Abraão, tinha uma promessa, mas ela tinha que controlar. Eu já estou velha, eu vou ter filho como? Acho que não é desse jeito. Eu vou dar um jeitinho nessa história. Abraão, é você que vai ter um filho, não eu. Então, deita ali com a minha serva, tem um filho. Criou maior confusão. E a gente cria maior confusão quando a gente não obedece, quando a gente não crê, quando a gente não espera, quando a gente não entrega, quando a gente não confia, a gente cria confusão. Mas Deus é misericordioso. Ele vem e nos ajuda a resolver a confusão que a gente mesmo criou. Pedro corta a orelha do soldado. Antes de Jesus ser crucificado, ele ainda vai lá, faz o milagre, cata a orelha, cola a orelha e fala: Pedro, não é isso que é para fazer. Parecia legítimo, né? Muitas coisas, muitas decisões que a gente toma parece legítimo. Parecia legítimo. Pedro cortar a orelha do soldado que ia levar Jesus preso. Mas não era. Não era. Então Lázaro vem para fora. E todos reconhecem o poder de Deus. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor para vir se posicionando. João 11:4. Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Desde o início, Deus sabia qual seria o resultado. Desde o início, Deus sabe qual é o resultado para a sua vida. Amém? Para Marta e Maria, o cenário era terrível. Para Deus, o cenário era onde a sua glória ia ser manifestada. E isso nos ensina uma verdade importante. Deus nunca vai perder o controle daquilo que parece fugir do nosso controle. O problema é que a gente enxerga o momento. Deus enxerga o propósito. Em tudo na nossa vida nós enxergamos o momento. E em tudo na nossa vida, Deus está enxergando o propósito. E há um propósito em todas as coisas. Não podemos esquecer disso. Enquanto Marta dizia para Jesus: 4 dias é demais. Jesus, com o que fez, disse para ela: 4 dias não muda quem eu sou. Está demorando, irmão? Está demorando, irmã? Isso não muda quem Deus é. O problema é que a nossa fé, ela depende do tamanho do problema. Mas a fé que a Bíblia ensina é do tamanho de Deus. Não tem tamanho. A história não terminou com o funeral. A história terminou com a ressurreição de Lázaro. Onde tinha lágrima, passou a ter alegria. Onde tinha morte, passou a ter vida. E a mesma voz que está chamando, que chamou Lázaro, está nos chamando nessa noite a crer naquilo que Ele pode fazer e que Ele vai fazer. E que Ele vai fazer.
Talvez hoje existe um Lázaro na nossa vida. Talvez hoje o seu Lázaro seja um casamento sem solução, uma dívida sem solução, um filho distante de Deus, uma enfermidade, um sonho que morreu. Mas Deus está dizendo para você, se creres, você verá a glória de Deus. Amém? Creia enquanto você ainda não vê. Continue crendo. Obedeça sem compreender. Fique firme enquanto tudo estiver dizendo não. Nós não podemos viver esperando só um milagre. Nós precisamos viver esperando, além do milagre, ver a glória de Deus. Amém? Queria que você se colocasse de pé.